Olá, eu me chamo Guilherme, sou médico aqui em Sorriso, médico da telemedicina, e estamos aqui para entrevistar o psicólogo hoje. Quem vai ser a nossa psicóloga vai ser a Milady Caroline, ela que está aqui com a gente para falar sobre o Dia do Psicólogo, né? Uma profissão que cada vez mais ganha importância quando fala de saúde mental, então nada melhor que dar campo para eles mostrarem o trabalho e falarem da importância dessa área na medicina e na saúde como um todo. Olá, eu me chamo Milady Caroline, eu sou psicóloga, atualmente tenho uma especialização em avaliação psicológica e também em análise do comportamento. Trabalho com a demanda neurodivergente, crianças que têm algum tipo de transtorno, especialmente autista, né? Crianças com transtorno do espectro autista e TDAH. Já atuei no Amazonas na época da pandemia também, atuei em um CAPS, então a gente tem uma caminhadinha aí, né, ao longo desses 6 anos de formada. E eu gostaria de agradecer o convite, né, da participação. Falar sobre saúde mental é a minha paixão, porque é uma coisa, por vezes, simples, mas também complexa de alcançarmos, né? Então, Perfeitamente. Quando a gente fala de saúde mental hoje, a gente acho que tem muito desconhecimento ainda, por mais que a gente fale de depressão e ansiedade, TDAH e autismo, acho que muita gente desconhece realmente o que é digamos, uma saúde mental plena. O que você acha que são os principais desafios mesmo para a gente não só aqueles pacientes que são, digamos, que são psiquiátricos, que são só, além da medicação, um paciente que você fala assim, em lidar com o luto, em lidar com a frustração, em lidar com a adversidade, que eu acho que a gente, infelizmente, é uma sociedade que hoje vive com esses desafios e nem sempre a gente tem uma maturidade psicológica para passar por todas as situações. a saúde mental ela é algo muito complexo, porque, por vezes, a gente tem que lidar com muitas demandas, né? Existenciais, quem eu sou nesse mundo, o que, que eu faço, o que, que eu vou contribuir, qual é a minha maior contribuição, e também as questões mais práticas da vida, né? Que são as questões voltadas para a nossa política pública. No caso, quando a gente fala de política pública, né, a gente não está falando aqui de partido, de questões partidárias, mas sim de coisas que vão melhorar o desenvolvimento pleno da sociedade, como educação, como lazer, como saúde. Então, essas coisas também afetam o nosso bem-estar. Porque, digamos que eu, Milady, hoje descubra que eu estou com uma doença que não tem cura. Eu posso estar bem, fazer tudo que aconteceu de melhor hoje no dia, mas se eu descubro, a partir do momento que eu tenho um diagnóstico complicado, será que eu vou ter saúde mental nesse exato momento? Então, a nossa saúde mental, que é esse bem-estar pleno, né? O que é esse bem-estar pleno? Esse bem-estar consigo mesmo e com tudo que está ao nosso redor. Saúde, educação, lazer, trabalho. Isso tudo vai afetar esse nosso bem-estar. Então, por isso que a gente diz que é muito complexo estar plenamente com saúde mental. Perfeito. Né? E aí, quando você fala sobre isso, assim, como que... Beleza, eu sou médico, ok, mas uma pessoa que não é médica, uma pessoa que não é profissional, uma pessoa que é uma dona de casa, como que essa mulher, que exercício ela pode fazer para ela falar assim, ela ter uma plenitude mental, que nem você falou, uma capacidade de falar assim, não, eu consigo administrar minha vida psicológica, não importa o que aconteça aqui. Ah, ligaram pra mim da escola do meu filho, eu me acalmei, peguei meu carro, fui ver o que aconteceu com meu filho lá, buscar meu filho e levar ele no posto ou levar ele na UPA. Como que uma pessoa sem informação, eu consigo exercícios que façam eu ter uma saúde mental plena? Uma das coisas que está muito ligada que a gente pode fazer, que é barato, simples e sai, né, bem rápido, quando a gente está com uma notícia ali muito, digamos, que nos deixa muito acelerado, a primeira coisa é acalme-se. Nada vai mudar. Digamos que aconteceu alguma coisa com seu filho na escola, como o doutor falou aqui. Você vai ter que sair de casa, você vai ter que resolver. Então, é aquela questão de autocontrole, né? Calma, vamos tentar aqui resolver, respirar, pensar e raciocinar. Porque, por vezes, quando a gente está num pico de estresse, o que acontece? A gente quer liberar essa energia, o corpo quer liberar. Então, a gente tem que estar nessa luta, né?
com a nossa mente, assim, e controle comportamental. Porque eu sempre costumo dizer para os meus alunos, quando eu vou numa palestra, a gente não consegue ter controle mental. Então, às vezes, a gente vai naquelas feiras, assim, feiras, né, pedagógicas, vamos hoje aprender a controlar a nossa emoção. A nossa emoção, ela vem do nosso sistema autônomo, doutor. O nosso sistema autônomo é aquele mesmo sistema que faz as nossas unhas crescerem, os nossos cabelos crescerem. A gente tem controle? Não. Nossas emoções, elas também têm essas raízes. Então, uma coisa que eu quero te dizer, você não vai conseguir controlar a sua emoção. Porque se entrar uma cobra agora na sua casa, você vai sair correndo enquanto dona de casa, porque o seu corpo quer sobreviver. Mas o que você pode controlar? O seu comportamento. As reações. As reações que essas emoções causam em você. Então, a melhor coisa é ter consciência. Eu não vou conseguir controlar o que eu vou sentir, mas eu consigo controlar o que eu vou fazer. Perfeitamente. E nesse sentido, como que eu posso, além de dona de casa, eu acho que volta e meia vem pra gente, alunos mesmo. Você fala assim, eu não sei se na minha época de criança tinha tanta gente, mas hoje tem. De você falar assim, cara, eu acho que eu vou reprovar, eu tô angustiado porque amanhã tem Enem, eu tô angustiado porque eu tenho que passar, minha mãe falou isso pra mim, meu pai botou essa responsabilidade em mim. E esses alunos, às vezes, eles chegam um pouco mais angustiados. Beleza, vamos falar que o Enem é daqui uma semana. Além do acalme, se tem algum exercício que você fala assim, ó, esse exercício dá pra gente se acalmar fazendo essa ou aquela atitude? Uhum. Primeiramente, né, nessas questões de alunos pedagógicas, o primeiro passo para você amenizar, né, o seu sintoma aí de ansiedade, porque a ansiedade ela também tem o seu lado positivo, ela também não tem só o lado negativo. Perfeito. Ela só se torna negativa a partir do momento que isso se torna patológico, quando você não consegue controlar. Tudo que a gente não consegue controlar é o que se torna patológico dentro da ciência. Por exemplo, nível de açúcar. É importante você ter um nível de açúcar adequado. Perfeito. Você não pode ter abaixo do que é esperado e nem acima. Então, você tem que controlar. O primeiro passo que eu daria, assim, como dica, é você se preparar para determinada prova. Se eu tenho um Enem para fazer, se eu tenho um concurso público para fazer, eu preciso me preparar para saber o que eu vou fazer lá nesse processo. O segundo momento é manter ali, né, firme os estudos. E o terceiro momento é entender que você vai entregar aquilo que você sabe mediante aquilo que você se preparou. Né? Então, é mudar esse mindset. Hoje a gente fala muito, né, desse mindset, é mudar essa mentalidade de que eu fiz determinada prova e não passei e fracassei. Não. Você se preparou, você estudou, você fez tudo que estava no seu controle. Perfeito. Agora, se não deu o resultado que você esperava, é tentar colocar mesmo na cabeça. Eu sempre falo para meus pacientes, fala para você, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Não foi o resultado que eu esperava. Segue, porque se você ficar sofrendo, também não vai adiantar. Okay. Isso talvez crie um outro problema, um outro trauma, e às vezes até te paralise. Entendi. E quando você fala assim, nesse sentido até, dessas pessoas que se paralisam, como que você recomenda, e até, tipo, falando sobre o preconceito que a gente tem sobre psicólogo e psiquiatra, né? Como você fala assim para essas pacientes irem a sessões de terapia? Quando é necessário uma sessão de terapia? E quando você fala assim, não, isso aí realmente era conversar com a mãe, que acaba que todo mundo tem, não, isso aí você tem que conversar com seus amigos, você tem que conversar com sua mãe, tem que conversar com seu pai, ou não, isso aí é do profissional mesmo. Como que você faz essa orientação tanto para o jovem, quanto para as mães dos jovens, quanto até para as próprias pacientes, assim, que são já adultas, e até para os próprios homens, que volta e meia a gente tem é uma pergunta bem ampla que eu digo, mas é no sentido que tem tanto preconceito quanto a ir numa sessão de psicólogo, até quando que você fala assim, esse paciente, ele é do psicólogo. Olha, geralmente no SUS, quando a gente vê uma demanda ali que o paciente não consegue lidar, né, com a sua própria existência, a gente já recomenda para o psicólogo, porque viver é complicado. Por exemplo, às vezes uma pessoa que tem dificuldade de lidar com o seu corpo, com a sua imagem, ela precisa também de um psicólogo para escutar, mas às vezes não chega a ser um caso psiquiátrico. Às vezes não chega a ser. Às vezes é só um problema ali de existência consigo mesmo. Então, existem níveis, né, de demandas que a gente precisa aí avaliar.
Eu recomendo, você que nunca foi, vá. É importante, porque tem coisas que a gente vive e que a gente não fala para ninguém. E essas coisas, Freud falava, quando a gente não expressa, quando a gente não fala, ele criou uma técnica muito interessante chamada a cura pela fala. Né? Hoje a gente fala muito da hipnose, mas depois que o Freud percebeu que acessar o inconsciente não trazia tantas evoluções, ele percebeu que quando ele ouvia, que a primeira paciente dele foi a Naó. E essa mulher, ela sofria de um problema, né, que se chama paranoide. Ela tinha personalidade paranoide, né, e tudo mais. E aí, ela era uma mulher que gritava muito e tudo mais. Ele acessou o inconsciente dela com a técnica que veio lá do Blair, né, que é a técnica do inconsciente, da hipnose, que a gente conhece muito. Mas ele percebeu que a Ana, quando ela foi escutada, o que causava aqueles sintomas de grito, que era histeria, na verdade, aqueles sintomas histéricos, ele percebeu que amenizou, que ela colocou para fora. Até porque o contexto que acontecia ali na Ana, né, como ela era uma mulher que era casada com outro homem, ela não podia falar. Então, a mulher lá no século XX, ela não podia falar. Então, o Freud, ele descobriu essa técnica, né? A cura pela fala. Então, ele percebe que o quê? Quando você fala, você para de somatizar os problemas. Então, digamos, aconteceu algo lá na tua infância. E aí, aquele problema de frustração, digamos que você tinha um sonho de ser um jogador de futebol, ou você tinha um sonho de ser modelo, e aí você virou outra profissão. E aí você lidou ali com uma frustração mal resolvida. E toda vez que você está em um ambiente onde você é frustrado, você começa a ter o mesmo sentimento de infância. Então, a gente percebe aí, ó, tem alguma coisa, isso aqui precisa tratar. Porque é como se a pessoa regredisse para aquele trauma lá atrás, sendo que ela está no futuro. Então, eu recomendo assim, todos precisam fazer terapia. O psicólogo que vos fala também faz terapia. Porque a nossa vida ela é dinâmica, ela muda. Por muitas vezes, por exemplo, o que eu vivia na adolescência, eu não conseguia lidar. Mas o que eu vivo também enquanto adulta, também às vezes não consigo lidar, porque a vida é dinâmica. Então, eu preciso o quê? Fazer o que o nosso querido Freud falou, a cura pela fala. Eu preciso colocar isso para fora. Porque senão eu crio aí, né, uma doença mental chamada psicossomática. Eu vou somatizando tudo aquilo que foi traumático na minha vida ao longo do tempo. E daí, num mundo ainda mais que a gente tem até justamente a própria tecnologia, os meios de comunicação, você acha que eles são mais agentes traumatizantes ou agentes, digamos assim, meios traumatizantes, no caso, ou meios que são de divulgação de trauma, sabe? Por exemplo, quando você fala assim, não, eu vou comentar aqui algo pessoal contra você ou contra mim nos comentários aqui do vídeo, você fala assim, algo que nada que nos engrandeça. Você fala assim, beleza, é um meio traumatizante. Ou você fala assim, não, eu usei essa ferramenta, esse Instagram, esse TikTok, qualquer coisa assim, nesse sentido de mídia social, eu usei ele digamos assim, mostrar como eu sou por dentro. Você entende? Você fala assim, eu não sei se o meio é o problema ou se as pessoas já eram o problema. A gente tem que entender que, por exemplo, a ser atacado muita tecnologia hoje em dia, né, pelo fato de saber, já tem pesquisas que falam que essas questões tecnológicas têm sim adoecido os indivíduos, as pessoas, isso já é um dado que a gente já tem, né, dentro da psicologia. Todavia, a gente precisa entender que quem está dentro das redes sociais são as pessoas. As redes sociais, quem dá vida para as redes sociais somos nós. Então, por vezes, a gente tem que também se conscientizar que não é a rede social em si que é um problema. É o tempo que você gasta dentro dessa rede, se você está deixando de ser produtivo, se você está atacando outra pessoa com o intuito de quê? De ferir, de maltratar. Então, essas questões, elas são autoperceptivas. Eu tenho que estar lá dentro me autopercebendo. Então, se a gente tem uma sociedade disfuncional, onde a empatia ela vai ser baixa dentro dessa rede, possivelmente a gente vai adoecer muito mais pessoas. Porque vai ter pessoas lá só para o quê? Difamar, caluniar, jogar palavras que não são tão legais ao outro.
E aí esse outro que recebe, ele também não tem como ter uma saúde mental muito adequada, né? Porque ele vai ter que aprender a lidar com pressão. E quem se expõe também dentro da rede social, é necessário também que faça terapia para isso. Que todos nós, de certa forma, fazemos pequenas ou grandes exposições dentro dessa rede. Mas para saber lidar com isso, eu vou expor isso. Será que eu também estou disposta a passar por determinado julgamento, né? Eu tenho estrutura psicológica para determinada escolha que eu estou fazendo aqui dentro. Então, o terapeuta ele vai com certeza, te sinalizar, porque ele vai ver de fora. Né? Então, quando a gente está dentro de um problema, por vezes a gente não consegue ver, porque tem tudo muito misturado. As nossas emoções estão ali, né, latentes. Mas o profissional ele consegue ver de fora aquilo que te adoece, ele consegue trazer, refletir e te fazer refletir sobre determinadas ações que você tem tomado. Entendi. Nesse sentido até, então acaba que a mídia social é mais um amplificador mesmo das emoções ali. Acaba se você, nossa, potencializo os outros, provavelmente você vai falar assim, vídeo incrível, ótimo, parabéns, foto muito bonita. E se você tiver o contrário também, provavelmente você seja um dos que disseminam ódio. Exato. Tem um teórico, né, que eu gosto muito, pouco falado, vou divulgar aqui, que é o Heidegger, o Sartre, teóricos que eu gosto, aprecio muito, porque eles falam sobre a questão da escolha do indivíduo, né? Tem até um filme que eu deixo aqui de recomendação que se chama Soul, S-O-L. Eu sou. Você já assistiu? Já. É muito legal, que eles falam sobre esse sentido da vida. E eles falam, por exemplo, assim, que a nossa existência parte de uma escolha nossa. Nós escolhemos tudo o que acontece. Por exemplo, o doutor aqui, né? Ele... Quanto tempo o senhor passou para formar em medicina? 6 anos de faculdade, 1 ano de cursinho. Uhum. Que horas o senhor tinha que acordar? Qual? Quando o senhor estudava? Qual deles? O cursinho ou a faculdade? No cursinho, porque é o cursinho eu acordava... É que no cursinho realmente foi uma época bem difícil. Eu acordava... Eu não era mentalmente legal para mim, não. Mas eu bagunçava o meu relógio. Daí eu acordava em torno de 5h40, 5h30. Ia pro cursinho estudar, tinha que chegar lá, acho que em torno de 6 já estava estudando. Beleza, só acordava às 5h40. Era uma escolha de quem? Sua, do seu pai, da sua mãe? Era minha. Independente de como a saúde mental seria interessante ter um profissional para lhe acompanhar. Perfeito, é verdade. Não, só um menino cuidando do menino ali, beleza, sim. Entendeu? Acho que era, o menino falou eu mesmo falei para mim mesmo, não, 5h40. Porque tinha, talvez, um sentido lá na frente para você que talvez seus amigos não entendiam, seus pais não entendiam, ou tinham incentivo. Mas essa escolha que ele trouxe até aqui hoje, ela é exclusivamente sua. Perfeito. Porque você podia sair. Você podia dizer assim, não quero isso. Eu vou seguir outra coisa. Então, o Sartre e o Heidegger, eles falam muito desse poder de escolher. Ele tem até uma frase muito interessante que ele fala assim, eu levo isso para minha vida enquanto psicóloga. Né? Mesmo quando você não escolhe, você já resolveu escolher. Sartre é bem famoso mesmo. O Heidegger, eu não conheço a teoria do Heidegger. Mas abordando o filme Soul, aqui, o filme Soul tem uma frase ali que acho que todo mundo já viu, que acho que é o peixinho procurou um ancião. Nossa. E daí você fala assim, o que você está buscando? Daí, eu estou buscando o oceano. Tá, onde está o oceano? Não, o oceano está aqui. Não, isso aqui é água. Que faz a gente refletir sobre o que buscamos, né? Então, assim, onde está a nossa busca? Acho que uma das principais mensagens do filme era justamente isso. Onde está a busca? E se aquela busca vale a pena e se você não se perdeu enquanto busca, né? E acaba que, nesse sentido, a parte de saúde mental eu gosto bastante sobre isso. E quando você fala assim, qual foi o impacto que você conseguiu, que você falou assim, ótimo, esse paciente aqui, rapaz, hoje eu voltei pra casa, olhei no espelho, eu sou braba, eu mudei a vida desse cara, ou desse menino, ou dessa menina. Sempre acontece, né? Uma pessoa que ela busca um auxílio, a gente vai vendo de fora,
né, o que que esse paciente ele precisa, a gente vai fazer desse paciente falar para ele mesmo quem ele é. E eu acho que a parte mais bonita da terapia é o paciente falar para ele mesmo, vai falando, né? Você vai questionando, ele vai falando, não, mas eu sou forte. Não, eu passei por isso, mas eu sou forte. Porque por vezes ele chega na terapia fragilizado e ele nem consegue perceber. Vulnerável, né? Exato, ele nem consegue perceber as coisas que ele passou. Né? E se a gente. Eu te convido agora nesse momento, faça uma reflexão do momento mais difícil que você passou na sua vida. Faça uma reflexão do momento mais difícil que você passou na sua vida. Todos nós temos. Então, né? Agora eu estou te convidando a lembrar uma parte aí de força da tua história. Então, o terapeuta ele vai evocar, ele vai ter técnicas, né, da oratória, das perguntas certas para fazer você entender quem você é. Porque, por vezes, a gente está vivendo a vida sem entender, sem refletir. E é a reflexão, né, que faz a gente ter a percepção de quem nós somos. Que eu não sou só o médico. Quem era, né? Antes de ser o médico, aquele menino lá que estudava lá atrás. Então, a partir do momento que você foi lá atrás, viu as suas dificuldades, você já fez uma técnica regressiva. Regredir é isso, não tem passe de mágica, não vai vir uma purpurina e uma regressão vai ser mágica. Não, regressão é quando você tem a capacidade de refletir no que aconteceu lá atrás para tentar modificar esse presente. Entendi, muito boa. E daí, só retomando ali, pensando justamente sobre a mensagem do filme Soul, que essa é a sua, digamos assim, justamente, digamos, não é sanar as fragilidades do seu paciente como um objetivo final. E eu acho que isso é um dos principais objetivos do psicólogo, da psicologia. Qual que seria uma das principais, ou na verdade, qual seria a principal mensagem que você deixaria nesse dia, assim, para os pacientes como um todo, até para a sociedade como um todo, a psicologia digamos, nesse mundo que a gente vive, cheio de tecnologia, cheio de, a gente após uma adultização, um vídeo de adultização, cheio de coisas assim que mostram das nossas fragilidades como pais, das nossas fragilidades como sociedade. Qual, digamos assim, qual o tamanho do protagonismo da psicologia? O protagonismo da psicologia ele é gigante, porque a psicologia ela não é só a psicoterapia, né? A gente tem psicólogos no hospital, a gente tem psicólogos nas comunidades, temos psicólogos que trabalham nos centros de saúde, né, psicológicos. Temos psicólogos que atuam com demandas de emergências e desastres, temos psicólogos clínicos. A psicologia, ela é ampla. Existe uma frase muito simples que um dia a minha estagiária, quando eu era preceptora de estágio, eu falei assim aleatoriamente, e ela me deu uma agenda com essa frase, que é: enquanto existir pessoas, vai existir psicologia. Porque a psicologia, ela está em tudo. Se eu existo, né, existe psicologia, porque a psicologia vai tratar a tua existência, tua forma de ser no mundo. E o psicólogo, ele tem a ferramenta principal, que é te aceitar do jeito que tu é e fazer, por vezes, você também aceitar seus defeitos, suas qualidades, porque todos nós temos. Então, para mim é uma honra, né, falar de psicologia, porque psicologia é isso, é aceitação. É entender, pegando até o gancho lá do Soul, ele fala muito do propósito, né? O propósito, que ele tinha um propósito de vida, assim. Quem não assistiu, eu vou dar uma resumida em 2 minutos. Ele perdeu a vida, né? E dentro dessa perda de vida dele, ele começou a alma dele vagar ali e começar a ver o que ele tinha feito para ser músico, né? O sonho dele era ser músico. Tocar numa banda específica. E uma banda específica, ele tinha um foco. E ele sempre dizia que aquele era o propósito de vida dele. E quando ele chega nesse propósito de vida, ele encontra aqueles músicos que ele admirava, que ele era fã, que era o sonho dele tocar. E quando ele chega lá, ele pergunta, né? E aí, amanhã a gente volta, todo empolgado, a gente vai tocar de novo, e vai ser maravilhoso. E a mulher olha para ele. E ele ficou, assim, frustrado, porque o sonho dele ali era tão
simples. Era só um dia recorrente da vida da cantora. E que talvez ele não entenderia que seria um dia recorrente dele também. Então, por vezes, a gente sonha com algo tão grande e quando chegar lá vai ser uma rotina. Talvez aconteceu isso na sua profissão. Não, às vezes, acho que quando a gente fala sobre isso, tem dias que eu acho que você faz isso também, e pelo menos eu acho que é muito saudável, e eu falo para os meus alunos sobre isso, de chegar assim e falar assim, cara, algum dia eu prometi para Deus que eu faria esse dia incrível, porque eu sonhei muito em estar aqui. E daí você fala assim, pô, mas eu tô aqui já há 8 anos. Daí você fala assim, será que eu ainda tô fazendo igual aquele menino que tava estudando, acordava 5h40 e falou que ia fazer? Aí às vezes realmente você fala assim, sobre isso, de você falar assim, será que a gente faz um dia recorrente ser um dia, ser especial quanto era o nosso imaginário, sabe? E eu acho que isso é uma das coisas que mais envolve saúde mental, sabe? De você fazer com que o recorrente seja algo especial. Você fala assim, ótimo, você pode ser só mais uma paciente, você quer mais o quê? Oxe, não, você fez aquele atendimento, um atendimento horrível, isso até traumatiza o seu paciente, porque você fez horrível, de forma primária. Outra coisa é você falar assim, cara, eu tô cansado. Mas eu realmente, um dia eu rezei pra estar aqui. Então tá bom, então faz ali bem feitinho, vai com calma, toma uma água, volta aqui e faz. Então acho que é justamente isso, acho que a parte que eu acho de saúde mental, que infelizmente eu acho que falta, acho que a gente é uma sociedade muito ruim um pro outro, acho que a gente, se você não vota em quem eu voto, você é isso, é aquilo, e a gente vai se Você é livrar meu até... inimigo? Isso mostra quanto a gente é primário em saúde mental, porque eu acho que isso não é nem educação mesmo, como sua escola, acho que é a aceitação do adverso ali. Então, acho que a gente vai abrindo saúde mental, você vai vendo que a gente tem dificuldades de lidar com o adverso, com o recorrente. Aí eu só sou bom em ganhar na Mega Sena. Aí eu sou bom. Aí aquele prêmio, naquele dia, eu sou muito bom. Mas depois a gente se perde, acho que isso que faz parte da... Acho que hoje a psicologia ela ganha um impacto muito grande quando você fala assim, eu consigo fazer você transformar a sua forma de lidar com algumas situações em que você tenha felicidade até em momentos difíceis, que você consiga ter a capacidade de lidar com o adverso e consiga ter a felicidade ainda maior porque você lidou com o adverso em tal momento, né? Então, realmente, esse filme, pra mim, é um filme muito, muito bom. Acho que eu assisti com minha esposa uma época. E muito, muito bom. Pra minha esposa fez muito bem, inclusive. Pra mim também fez muito bem. Me faz crescer como pessoa. Então, acho que é muito isso. Acho que a psicologia justamente esse filme, pra mim, é uma sessão de terapia. Esse filme, ele é uma sessão de terapia que ele te bota em questionamentos muito, muito bons. Ele é inspirado na visão sartreana, né? Então, eu pelo menos isso. eu acho... Porque o Sartre ele fala justamente isso, a gente faz as escolhas ao longo da vida, né? Que é a existência, ela precede a essência, ou seja, eu vou viver e aí eu vou dando sentido à minha vida, não ao contrário, como na cabeça tinha dele, né? Que ele tinha um propósito e que isso já era lançado. Não. O propósito foi ele que escolheu estudar música, ele que escolheu aquela determinada banda. Então, ele que escolhe. No final, é a gente que escolhe, né? Eu lembro de assim, para fechar agora aqui um caso, eu não posso sair daqui sem falar nesse caso, porque quando a gente fala de saúde mental, a gente também fala muito de soluções, e às vezes não vai ter. Perfeito. Né? Não vai ter também solução. Eu tenho um caso, assim... você me perguntou de um caso que me deixou muito feliz. Esse aqui me deixou um pouco triste também, né? Mas é uma coisa preconizada no SUS, porque eu era terapeuta do CAPS. E eu tinha uma paciente que ela tinha transtorno do pânico. E um dia ela estava um pouco em crise, né? Ela não estava com uma crise exacerbada, porque a dela era bem difícil mesmo. Ela não conseguia enfrentar a sociedade. E toda vez que ela chegava, a gente lançava uma estratégia, vamos tentar fazer desse jeito, faz desse jeito. E aí teve um dia que ela chegou, ela falou, eu tô cansada de todo mundo falar o que eu tenho que fazer. Eu não vou fazer, eu não quero fazer. E aquilo assim me impactou, né? Eu falei, olhei para ela, falei bem assim, olha, eu entendi, você não quer fazer. Então esse aqui vai ser agora um espaço de escuta.
passou de ser, né, deixar de ser um espaço de tratamento. E aqui vai ser o lugar onde eu só vou te escutar. E esse vai ser o nosso tratamento para aliviar essa dor. Porque eu lembrei que quando o paciente ele também não quer aderir a um tratamento, isso também tem que ser respeitado. Né? A gente não pode forçar ninguém, mas a gente também não pode julgar, porque às vezes é uma escolha do paciente. Então, digamos assim, a gente tem pessoas, para vocês entenderem, o doutor sabe aqui, que tem dificuldade de fazer transfusão de sangue. Eu posso obrigar ele, doutor? Não. Na saúde mental é do mesmo jeito. Então, a gente também tem que ter essa sensibilidade. Mas não é porque o paciente não aceitou que eu vou destratá-lo. Não, aí eu vou ter que também recorrer a esse meu luto pessoal enquanto terapeuta de não conseguir ter atingido aquela vida naquele momento. Olhar o histórico clínico que esse paciente passou, porque ele já estava ali há uns 13 anos em tratamento. Então, tirar também um pouco aquela soberba de que eu vou mudar, né? Eu que vou chegar e vou fazer diferença, às vezes não. E, às vezes, o espaço de escuta, ele também é muito importante para esses pacientes que estão em muito sofrimento. Perfeitamente. Então, até no final, psicologia é, acima de tudo, acolher até o sofrimento. Sim, principalmente. Né? Acolher o sofrimento e, às vezes, a escolha ao sofrimento, né? Exato. Perfeitamente. Bem profunda essa frase. Então, muito obrigado, Milady. Muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado a todos. Obrigada, gente.